Agora, novamente, esta noite, nosso privilégio abrir outra vez as páginas da palavra aqui para estudarmos. Eu gosto demais de cânticos, gosto mesmo. E muitas vezes já disse para as pessoas, quando você chegar ao céu, se não puder me encontrar em algum lugar perto do trono, vá aonde estiverem cantando. E eu quero estar aí. E gosto demais de bons cânticos. Mas, na hora da reunião do Evangelho, onde há decisões a serem tomadas, eu acho que só um hino ou dois e ir direto à palavra. Estão vendo? Pois isso é o principal. O principal é direto à palavra. Teve gente aqui, gente de fora da cidade. Estão hospedados num trailer de acampamento logo atrás do local, com quem era para eu me reunir mais cedo esta tarde, logo antes do culto. Se estiverem aqui, desculpem por não poder cumprir com esse compromisso. E eu os atenderei logo após o culto. E perdoem-me por dizer que estaria aqui quando outras coisas surgiram que eu não pude estar aqui naquela hora. Agora, amanhã à noite, estamos sempre dando destaque a uma coisa, ao Senhor Jesus Cristo. Isso é tudo. E seja qual for sua divina vontade para nós fazermos. Mas, se for sua divina vontade, vamos falar amanhã à noite sobre o selo de Deus, querendo o Senhor. E esta noite anunciamos, se ele for seu privilégio que o façamos, ou nosso privilégio que façamos para ele, melhor dizendo, esta noite queremos falar a respeito de um dos assuntos mais vitais da hora, a marca da besta. E ontem à noite estávamos nas eras da igreja, as 7 eras da igreja. E começamos com a era da igreja de Éfeso, e terminamos na era da igreja de Laodiceia, a última era da igreja. E que o Senhor acrescente suas bênçãos agora à palavra, enquanto falamos. Agora, inclinemos a cabeça em um momento de oração antes de abrirmos esta divina palavra. Bondoso Pai Celestial, somos gratos por este privilégio que temos esta noite, de estar vivos e de estar aqui na terra esta noite, e ter saúde e vigor, e poder sentar-nos no edifício onde a palavra de Deus está sendo lida. E rogamos, ó abençoado Redentor, sendo nosso parente Redentor, o qual nos lavou em seu sangue e nos limpou do pecado, e agora nos está apresentando ao Pai irrepreensíveis em Cristo Jesus. Que tu venhas esta noite e tomes a palavra e a abras ao nosso coração. Que o Espírito Santo lance mão da palavra enquanto ela estiver sendo ensinada, e que ela vá direto ao seu alvo, a cada coração, ao meu coração e ao coração da audiência, na medida que temos necessidade dela, Pai. Seja ela provida, e que ninguém se escandalize da palavra. E, Pai, se a qualquer momento eu estiver para falar alguma coisa contrária à Tua direção, que o Espírito Santo detenha minha boca. Desejo tão somente conhecer o que é verdade e então caminhar aí. Abençoa-nos juntamente agora. Perdoa-nos dos nossos pecados enquanto estamos reunidos nesta casa de adoração. E que nossos pecados estejam sob o sangue e nosso espírito colocado na correta atitude de adoração nesta ocasião. Porque pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Agora, só estava pensando, este pedacinho de papel aqui tinha anotado várias escrituras para as quais recorrer para ler, para começar. E agora, quando subo aqui, parece que não sinto de ler nenhuma delas. Normalmente é assim que acontece, 4 ou 5 pequenos textos dos quais começar. Mas desejo ler ou dizer isto primeiro, que quando falo, nunca premedito. Você sabe, talvez, simplesmente como não planejei o que dizer mais do que vocês planejam. Vejam, nada. Simplesmente espero por ele.
E tão logo vejo isso, simplesmente avanço e o apanho e o distribuo. E então, algumas vezes, pode parecer um pouco rude algumas vezes, mas simplesmente é a única maneira como o recebo. Assim, esta é a única maneira em que posso dá-lo. Agora, deixem isto eu dizer novamente esta noite, isto não é direcionado a qualquer indivíduo ou à religião de qualquer pessoa. Veja, de modo algum, não cremos nisso. Cremos que, de fato, somos verdadeiros americanos, que cada homem pode ter o privilégio de adorar a Deus de acordo com os ditames de sua própria consciência. E queremos que sempre seja assim. Mas, em toda igreja, temos doutrina. Muitas vezes, em organizações, denominações, eles têm um credo e se acomodam com esse credo. Este é o nosso credo. Não importa o que o ministro pensa, ele tem de pregar o credo, porque está na denominação. E aqui não temos nenhum credo senão Cristo. Esse é o credo. E nenhuma lei senão o amor. Nenhum livro senão a Bíblia. E Cristo é o cabeça, e a Bíblia é o nosso manual. O mundo é minha paróquia, de forma que eu gosto simplesmente de pregar da maneira como me sinto dirigido a pregar e simplesmente da maneira como entendo. E então, nesta ocasião, falando especialmente desta parte realmente rude, dura e cortante do Evangelho, porém, você sabe, esta é a casa do juízo. O juízo começa onde? Casa de Deus, certo? Aqui é onde o juízo começa. E se você viesse aqui ao tribunal e tivesse de ser julgado, eles têm um livro de leis ali. Eles têm de ler esta lei para ver pelo que você está sendo julgado. E assim é na casa de Deus. Temos de tomá-lo da palavra de Deus. E agora, muitas vezes, nestas coisas, para que você tenha certeza de entender isto agora, que eu poderia estar errado. Minha interpretação poderia estar errada, mas tento lê-la tão atentamente quanto posso e apenas dizer o que ela diz. Somente ficar firme com a Escritura, o que ela diz para falar. E agora, é realmente muito ruim, ou talvez não seja a vontade do Senhor, e talvez seja, não sei, que eu simplesmente gostaria de ficar semana após semana neste livro. Somente ficar aqui mesmo e observá-lo, conectar-se diretamente com Daniel e Apocalipse, e atar com os profetas. E a palavra de Deus toda é atada juntamente em cada uma de suas pequenas partes. 66 livros escritos por numerosos homens, centenas de anos à parte. E nenhum contradiz o outro, nenhum. Cada um deles perfeito. Nunca houve uma peça de literatura escrita como ela em todo o mundo. Faz 2000 anos que estão tentando alterar a oração do Senhor, acrescentar uma palavra a ela ou tirar uma dela para torná-la melhor. Simplesmente não se pode fazê-lo. Ela é perfeita. Ela é a palavra de Deus. E eu creio que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Cada palavra dela é inspirada. Não creio que apenas isto não seja inspirado, e isto seja, e aquilo seja. Creio que é tudo inspirado. Ou é tudo certo, ou é tudo errado. E se está tudo misturado, então não sabemos o que fazer. Mas ela é inteiramente a verdade. Estou disposto a sacrificar minha vida a qualquer momento pelo assim diz o Senhor que está aqui. Agora eles estão tendo só estas poucas noites e, a propósito, teremos culto no sábado à noite, prosseguindo exatamente do mesmo modo, tendo alguns irmãos da igreja disseram que iriam, devido à sujeira, vir à igreja domingo de manhã, quando alguns disseram que ficariam sábado à noite depois do culto e ajudariam a limpar a igreja, de modo que ninguém tivesse de vir domingo de manhã ou eles não tivessem de trabalhar no domingo para preparar a igreja. Nós queremos, eu não sou sabatista, mas ainda assim gosto de respeitar a adoração tanto quanto possa. E agora, então, penso que vou anunciar amanhã à noite, talvez, querendo o Senhor, o que vamos falar no sábado à noite. Agora, esta noite é a marca da besta, e amanhã à noite, o selo de Deus. Eles são dois dos mais, suponho, assuntos mais vitais a serem falados neste dia,
porque verdadeiramente creio que estamos vivendo no tempo desta investigação de juízo de Deus. Creio que estamos exatamente no dia disto, e não queremos ser radicais, não queremos ser fanáticos, simplesmente queremos nos aproximar disto de uma maneira tão sensata quanto a Bíblia fale aqui. E ela é perfeita, naturalmente. E agora, ao fazê-lo, ouvimos tantas pessoas hoje falar a respeito da marca da besta. Vocês o têm ouvido por longo tempo. Que é isto? Quem o faz? Onde? Quem a terá? E se de fato a tiverem, o que fará a eles? O que? Poderia prejudicá-los? Há algum dano nisto? Bem, agora, isso é o que nós queremos verificar a partir da palavra de Deus. A primeira coisa, existe uma marca da besta mencionada na Bíblia? E a coisa seguinte, a que era se referirá? E quais serão as pessoas que a terão? E o que você faria? Você poderia tê-la e não saber disso? E assim por diante. Apenas perguntas como essa. Assim, no melhor do meu conhecimento, que este seria um dos dois assuntos mais vitais de que eu poderia me lembrar na Bíblia. A marca da besta e o selo de Deus. Agora, em primeiro lugar, tenho uma escritura aqui para mostrar-se, ou apenas anotada, simplesmente de modo que eu pudesse abrir nela, e para começar, vejamos apenas o que é a marca da besta, e é perigoso ter esta marca? É? Agora, em Apocalipse, capítulo 14 e versículo 9, é a mensagem do terceiro anjo. Agora, qualquer estudioso da Bíblia, veja o irmão Stanley aqui e mais 2 ou 3 ministros presentes. E ontem à noite, havia alguns irmãos aqui do Seminário Batista de Louisville, e talvez haja alguns esta noite, eu não sei, e provavelmente haja metodistas, batistas, católicos, e pode haver judeus ortodoxos, eu não sei. Porém, isto não é para ferir os sentimentos de ninguém, de modo algum. E é somente da maneira como a Bíblia está escrita, para lê-la e deixá-lo olhar para ela você mesmo. E aproximemo-nos dela simplesmente tão sensatamente o quanto saibamos, no temor de Deus, sabendo que Ele nos julgará por nossas palavras. Nossas palavras ou nos abençoarão ou nos condenarão no dia do juízo. E se sinto que sei algo e o retenho, então Deus me fará pagar por isto no dia do juízo. E almas com suas mãos dizendo, irmão Branham, se o Senhor tão somente nos tivesse falado, nós não estaríamos nesta condição hoje. Quero posicionar-me como Paulo de outrora. Estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Isso mesmo, simplesmente meu modo de ver isto. E se eu estou errado, então Deus me perdoe. Estas coisas nunca vêm. Eu nunca fui a nenhum seminário, nunca fui a nenhuma escola, nunca tomei a palavra de outro acerca disto. Fui diretamente à Bíblia em oração. E isto é divinamente revelado pelo Espírito Santo, o mesmo anjo de Deus que me dirige a ter visões e assim por diante, e a cura dos enfermos. E baseado nisso, você pode julgar se isto é verdade ou não. Agora, esta é a mensagem do terceiro anjo ao mundo. E você sabe, a mensagem do terceiro anjo está sendo anunciada agora, neste dia. Este é o voo da mensagem do terceiro anjo, se você é leitor da Bíblia. Houve 3 ais que a seguiram. O primeiro aconteceu na Primeira Guerra Mundial. O segundo aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Você vê em que estamos entrando agora. Muito bem, estamos no fim da estrada. Agora, ponhamos isto em mente pouco antes de lermos a Escritura. Posicionalmente, temos de estar na era final. Quanto tempo? Eu não sei, ninguém sabe. Mas, vejam, falemos em termos históricos. Após os primeiros 2000 anos, a ordem mundial chegou a um clímax e Deus destruiu o mundo com água. Vocês sabiam disso? Então ressurgiu como um novo mundo. E após o segundo período de 2000 anos, chegou ao seu fim novamente. E Deus enviou Jesus, está certo? Este é o final dos seguintes 2000 anos, 1954. E o Evangelho, disse Jesus, o trabalho seria abreviado. Por quê?
por causa dos escolhidos, ou nenhuma carne se salvaria, seria tão ímpio. De modo que estamos no tempo final. E então, o sétimo, em tipo, é o milênio, 1000 anos. Do mesmo modo como Deus trabalhou 6.000 anos, nós sabemos que 1000 anos, um dia no céu, é 1000 anos na terra. Segunda Pedro, está vendo? Agora, e Deus edificou o mundo em 6.000 anos, e a igreja trabalhou contra o pecado até agora por 6.000 anos. E aos 7.000 Deus descansou, e descansou no sétimo. E agora, um tipo do milênio para a igreja viver aqui na terra, aqui mesmo, em forma corpórea, por 1000 anos, sem enfermidade, tristeza, transtorno ou morte. Essa grande idade de ouro aproximando-se agora. Oh, anelamos isso. Oh, gosto dessa canção. A terra está gemendo, clamando pelo dia de doce libertação, quando Jesus retornará à terra. Gosto disso. Pecado e tristeza, dor e morte deste mundo tenebroso cessarão em um reino glorioso com Jesus de 1000 anos de paz. A Bíblia diz, eles governaram e reinaram com Cristo por 1000 anos, um milênio. Agora, a mensagem deste terceiro anjo, pouco antes da vinda do Senhor, quando o selo e a marca foram aplicados. Agora, haverá um grande rodeio, lá no oeste, quando saíamos. Eu costumava, faço isso desde menino, sair para o rodeio da primavera e para o rodeio do outono, sair para as montanhas e trazer o gado para baixo, e depois que encontrávamos todo o gado que podíamos, de todos os lugares, então nós colocávamos de lado todos os que não nos pertenciam. O nosso levava uma marca e eram marcados. E se alguém aqui já os viu marcando o gado, é uma coisa e tanto observá-los marcando o gado. Eu costumava sentir pena das vacas, e é uma terrível e repugnante sujeira quando se começa a marcar o gado. Aquecer os ferros de marcar era o meu trabalho, transportar os ferros e pressioná-lo contra um jovem novilho deitado ali, e seus pés abarrados, e aplicar essa marca nele, e o pelo e a carne fritando, colocar um pouco de alcatrão por cima e soltá-lo. E que saída, ele realmente vai. Mas, veja, ele está marcado. E é assim que Deus faz conosco. Você tem de vir ao altar e ter as mãos atadas de vez em quando. Mas, irmão, quando o Espírito Santo finalmente colocar uma marca em você, talvez você corra e grite um pouco, mas você está marcado. Isso mesmo. Aí está você. Quando o chefe se aproxima, ele sabe a quem você pertence. Mas, quanto àquele animal extraviado de um ano, aquele sujeito está condenado a ser mandado de volta ao meio dos rústicos. Agora, o tempo da marcação. E agora haverá apenas 2 peões nisto, que serão Deus e Satanás. Satanás tomará os seus e Deus tomará os seus. Esta noite veremos quem está usando a marca de Satanás, e amanhã à noite veremos quem está usando a marca de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Agora, aqui está a mensagem do anjo, o versículo 9 do capítulo 14. Leamos algumas destas escrituras aqui que tenho anotadas. E o anjo... E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Claro que eu não quero ter nada que ver com isso. Vejam, e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem paz, nem de dia ou de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Não quero ter nada que ver com isso, com certeza.
Sim, ouçam o próximo versículo enquanto estou olhando para ele. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus Cristo. Now the 15th chapter and the second verse and the Agora, capítulo 15, versículo 2. Ouçam agora, no capítulo 15, versículo 2. Now we was reading then from the 14th. Agora, estávamos lendo então no 14, versículo 9. Agora, o 15, versículo 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chagas más e malignas, homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Capítulo 16, versículo 2. E com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da prostituição. Só um minuto. Desculpem-me. Devo ter virado duas delas de uma vez. Muito bem. Agora, capítulo 20, versículo 4. Muito bem, aqui estamos. E vi tronos, e assentaram-se ali sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Não se pode receber a marca da besta e então adorar a Cristo ou estar com Ele. Mas aquele que adorar a besta ou a imagem da besta será atormentado na presença de Deus e na presença dos santos anjos. Isso é o que o Senhor diz a respeito disto. Agora, nós vamos começar. Abram sua Bíblia agora no capítulo 13 de Apocalipse e começaremos em alguns momentos. Agora, isto é extremamente essencial e ouçam com atenção agora. Primeiro, queremos dar continuidade ao nosso assunto de ontem à noite. Ontem à noite falamos sobre as eras da igreja. Que, do modo como vimos Jesus no meio de sua igreja, falando como a voz de muitas águas, e ele tinha cabelos como lã, olhos como chamas de fogo. Recordem, todo o Apocalipse é uma visão, é simbólico. Tudo isto tem um significado de modo que se tem de observar atentamente. Ler os profetas, ver o que os símbolos significavam, então comparar com isto aqui de modo que se venha a saber o que os símbolos realmente significam. Tinha olhos como chamas de fogo, discorrendo pela terra. E vimos que aquelas chamas como espadas, uma espada saía de sua boca e uma espada de 2 gumes. E vimos que aquela era a palavra de Deus que saía da boca da igreja. E ela cortava mesmo até a medula do osso e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4. Encontramos que a igreja encontrava-se ali em sua beleza, Cristo simplesmente moldado nela. E a igreja usava uma vestimenta branca. E como se nota, ela era uma mulher. Ao redor do seio. Ela tinha a vestimenta cobrindo sua vergonha e tinha um cinto de ouro cingido ao redor dela, que a mantinha em torno do seio. Branca, falando da justiça de Cristo, e o cinto de ouro representava o Evangelho. A pregação do Evangelho traz o Espírito Santo sobre a igreja, a justiça de Cristo. Mantém-na ali atada com o fio do cinto. Então ele estava de pé sobre pés como latão que tinham sido refinados na fornalha. Latão fala de juízo divino. E Deus, para satisfazer seu grande juramento que ele fez, ele enviou Cristo, e Cristo pagou o juízo divino.
E então a igreja está baseada em juízo divino, Cristo ocupando o lugar dela. Que belo quadro, no meio dos 7 castiçais de ouro. E então verificamos que a primeira era da igreja, o que eles tinham. Quantos estavam aqui ontem à noite? Podem levantar a mão? Muito bem, isso é ótimo. A primeira era da igreja, verificamos na era da igreja de Éfeso que eles tinham o batismo do Espírito Santo. E batizavam as pessoas em água, e tinham todos os tipos de sinais e maravilhas que eram para acompanhar o crente. E como, repetindo em cada era da igreja, ela começou a perder o brilho. A segunda etapa, a terceira etapa, então através da idade das trevas. E saíram com um falso nome, com um falso batismo, tanto em água como no Espírito Santo. E então avançaram, a era seguinte, e eles brilharam um pouco, e então foi colocada uma porta para a abertura entre as eras da igreja de Filadélfia e Laodiceia. E então a de Laodiceia tornou-se morna e se afastou completamente disto tudo até que Deus a vomitou de sua boca. Isso mesmo, isso é Escritura. E todo historiador e todo crente ortodoxo sabe que aquelas 7 eras da igreja, ou 7 castiçais de ouro, como a Bíblia diz, foram as 7 eras da igreja. Como os tipos do Antigo Testamento no Novo aqui. É exatamente como saiu. Mas está para haver um grande estremecimento e um reavivamento pouco antes do fechamento da dispensação gentia, antes que judeus deem continuidade a isso novamente. Recordem, aos gentios é somente limitado um espaço de tempo de graça. A Bíblia diz, eles pisariam os muros de Jerusalém, disse Jesus, até que a dispensação gentia se completasse. Isso mesmo, tem um tempo limitado de encerramento estabelecido. E verificamos as coisas que eles fizeram lá no passado. Notamos os sinais e maravilhas que os acompanharam, como Cristo lhes disse quão maravilhoso era e como eles eram. Então a luz começou a ficar mais e mais fraca e apagou. E então, bem no encerramento, devia ser colocada uma outra porta aberta para a igreja. Agora, paremos bem aqui antes de entrarmos nisto. Notem, tomemos em consideração outra profecia que vem à minha mente. O profeta disse, haverá um dia quando nem dia nem noite será. Estou falando muito alto? Seu irmão pode abaixar. Sei que repercute, e é por isso que falo um pouco alto, de modo que as pessoas, no fundo, não deixem de ouvi-lo, porque isto é extremamente vital. E haverá um tempo, um dia, disse o profeta, o qual nem dia nem noite será. Em outras palavras, seria luz, mas seria nublado, veja, um dia nublado, mas no tempo da tarde haverá luz. Que belo quadro! Agora, quando o alvorecer rompeu neste dia nublado, isso quer dizer que haverá guerras e perturbações, e altos e baixos, e dispensações, e igrejas, e ismos e tudo. Não será nem luz, nem trevas. Será um tempo no qual saberemos que existe um Deus, e existe um Evangelho, mas simplesmente não conseguem ver através disto. Sabem o que quero dizer? Dirão, a Bíblia diz que fizeram isso lá no Pentecostes. Fizeram isso na igreja primitiva, tiveram estes sinais e maravilhas, mas nossa igreja não ensina isso. Veja, é nublado, nem dia nem noite, mas ainda assim cremos em Jesus Cristo, cremos em sua segunda vinda e sabemos que Ele vem. A Bíblia diz, nem dia nem noite será. Não se poderia chamar isto de dia e não se poderia chamar isto de noite, mas, note, no tempo da tarde haverá luz. Boa noite, meus irmãos. Não sei se vocês estão estando bem. Estou testando aqui alguns novos recursos. Hoje, vocês percebem, estou fazendo aqui da minha casa, né? Então a gente está testando alguns recursos novos que eu instalei no meu notebook para melhorar a transmissão quando eu fizer daqui. Creio que vocês estão me escutando agora. Chegou ao vivo aqui para mim, que eu estou assistindo aqui, ó, do celular também. Então,
Muito bem, vamos lá. Meus irmãos, agora que eu sei que vocês me ouvem, deixa eu só ajeitar um pouquinho a tela aqui. Eu estou no quarto da minha filha hoje, para não atrapalhar eles ali. Minhas meninas, né, estão em casa. Então, se vocês ouvirem aquilo que eu digo, né, como eu estou em casa, pode ouvir barulho de colher, barulho de prato, porta, ou eles me chamando, né? Fiquem tranquilos que eu estou na minha casa hoje e tenho o prazer imenso de receber vocês aqui. Né? Deixa eu só levantar mais aqui para ver como que está chegando o som. Tá bom, tá uma altura boa. Né? Eu vou melhorar ainda a questão do som. Hoje eu fiz algumas instalações. Na transmissão passada que eu fiz daqui de casa, eu fiz direto pelo canal do YouTube. Desta vez eu estou fazendo por um programa que é o mesmo programa que a gente usa na igreja. Qual é o erro que eu cometi aqui? Eu cometi um erro. Quando eu instalei o programa que está no meu canal. E na hora de entrar no programa, eu coloquei o canal da igreja, tanto que puxou, né, o tumbi, que é essa imagem que vocês vê, essa imagem do profeta, a imagem que fica lá nos destaques, quando você entra no vídeo dos destaques, né, ele puxou tudo isso, que é a conta da igreja. Só que na hora de sair para a transmissão, não saiu para a conta da igreja, eu peço perdão para os irmãos, acabou saindo para a conta do meu canal, né? E meu filho acabou de me ligar aqui, me avisou, o João acabou de me avisar aqui que está sendo no meu canal, mas eu falei, bom, agora a gente já iniciou, vou manter dessa forma, depois vocês vão assistir normalmente, e aí eu vou deixar disponível no canal da igreja também este vídeo, né, meus irmãos? Então, graças a Deus, nós estamos aqui para mais um programa intitulado Destaques Família Cristã. Destaques esse que o nosso pastor teve a inspiração de manter aquilo que o irmão Brana gostava. Que sempre quando o irmão Brana estava pregando, ele falava, tomou nota disso? Você anotou isso? Isso merece ser anotado. Então vocês anotam, né, sempre os destaques e nos mandam para que este programa possa ser feito por nós, por vocês, por nós aqui, né? E por todos aqueles que nos assistem, né? Que Deus abençoe todos vocês, que Deus possa falar aos nossos corações. Nós estamos um pouco atrasados, peço perdão também. Como eu estava configurando o programa aqui, demorou um pouquinho, na verdade, demorou uma meia hora, quase 40 minutos. É algo que eu sou um pouco cru nisso, mas deu certo, tá dando certo, e o próximo já vai sair direto pelo canal da igreja, né? Já vejo que tem bastante irmãos aqui no chat. Hoje eu consigo olhar o chat, né? Porque eu posso olhar aqui no meu celular. Né? E enquanto isso, eu vou ver aqui os destaques que ficaram da semana passada. Muitos irmãos me mandando mensagem aqui, já vou lê-las, tá? Deixa eu pegar aqui os destaques da semana passada, que nós deixamos para ler hoje. Tinham, deixa eu ver, domingo, dia 14, dia 21. Dia 21. Foi o destaque, creio eu, que da irmã Mi. Da irmã Mi, não lembro quem que mandou esse destaque. O pastor, ele apagou aqui e só colocou aqui. Então tem o destaque da irmã Luana, que nós vamos ler Hebreus, né? Eu deixei minha Bíblia ali na sala. Deixa eu pedir minha Bíblia aqui para as minhas ajudantes. Quer ver, ó? O legal de fazer em casa é isso, né? Quer ver? Deixa eu falar com a minha esposa aqui, ó. Pera aí, ó. O pastor chama a irmã Dorcas, a esposa dele, de bem, né? Eu chamo a minha esposa de amor. Deixa eu... Aí, ó, eu dou um toque para ela, ela já sabe que eu estou aqui no quarto, né? Estou precisando. Ela já vai vir aqui, né? Então, assim, meus irmãos, nós vamos ler primeiramente o destaque da irmã Luana. Minha Bíblia que eu acho que eu deixei ali. Deixa eu pegar os destaques aqui novamente. Vamos lá, estou um pouquinho atrapalhado, meus irmãos, mas é em função da parte do programa e da configuração, né? Obrigado, meu amor. Do software que eu estava fazendo a instalação. Então, a irmã Luana, eu acho que é isso, não, mas esse aqui é do dia 14.
Do dia 14 nós lemos já esse no domingo passado, tá certo? É o do dia 21 que eu devo ler. Obrigado, meu irmão. Olha aí, ó. Ganhei uma mesa aqui para me ajudar. Olha que beleza. Deixa eu botar ela um pouquinho para cá. Eu venho mais para cá um pouquinho. Aí. O quarto aqui é apertadinho, mas vai dar certo, né? Oh, meus irmãos, que benção. Como é bom estar aqui com vocês. Na verdade, então, é só realmente esse destaque aqui, que é o destaque da mensagem. Eu não tenho certeza, mas eu creio ou é da irmã Mi ou é do irmão Washington, que eu acho que é um desses aqui, né? Deixa eu ver. O destaque é o homem interior, né? Eu acho que é da pregação do pastor. Vamos ver aqui, eu vou ler aqui, né? Foi pregado a mensagem, né? O homem interior, foi pregado em Chicago, né? No estado de Chicago, na cidade de Illinois, né? Nos Estados Unidos, ou o inverso, né? Acho que é na cidade de Chicago, no estado de Illinois, Estados Unidos. Parágrafo 37. Diz assim: agora, se você crê, você não, né? Agora, se você crê, você não, 3 pontinhos. Jesus disse: aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna, porque ele creu. Ele acredita, ele creu. Agora, se você crê, você não faz aquelas coisas. Você não pode fazer um grão, você não pode fazer um talo de trigo se tornar um carrapicho. Poderia? Não. Não, senhor. Não existe maneira de fazê-lo. É simplesmente a vida que está nele é trigo. Trigo. Então, ele produzirá trigo. E se você é nascido do Espírito de Deus, você é um cristão. E você nada pode fazer a não ser produzir frutos cristãos. Isto é tudo. Isto é simplesmente a coisa toda. E então, se você, é claro que se você produzir outros frutos, Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Não é isso certo? Não pelos seus atos, não através disto ou daquilo, mas através dos seus frutos. 38 agora. Agora, o trigo se diz, você diz: eu plantei trigo naquele campo, e eu chego ali e não vejo nenhum fruto do trigo. Bem, eu duvidaria de você um pouquinho. Vem? Mas você diz: bem, eu plantei trigo naquele campo, e ele está produzindo trigo. Bem, isto está correto. Você está certo. Os frutos disto provam que aquilo que você tem no campo é trigo. E então, a incredulidade é a única coisa que pode te afastar do reino de Deus. A única coisa que é pecado é a incredulidade. Bem, agora você diz: irmão Brana, eu parei de beber e parei de fazer essas coisas e meus hábitos do pecado. Bem, você fez isso para um propósito. Bem, a única coisa que te faz fazer isso é porque você se tornou um crente. Bem, um cristão. Olha que maravilha, meus irmãos. O irmão Brana está ensinando aqui para nós que o plantio, você pode plantar qualquer coisa. A colheita vai vir em cima daquilo que você plantou. Agora, se você é um cristão, você vai dar frutos de cristão. Você vai agir como cristão, você vai andar como cristão, você vai andar com cristãos que te colocam na presença de Deus. Então, o cristão, ele anda com o cristão. Tem um ditado que diz, né, que as aves se ajuntam conforme as suas plumagens. E isto é verdadeiro. Aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Então, o cristão, ele só pode dar fruto de
cristão. Não tem como ele dar outro tipo de fruto, né? E com isso, a gente viu os destaques do domingo passado, só tinha esse. Eu, sinceramente, eu não me lembro quem falou desses destaques, quem mandou esse destaque. Se for algum irmão, por favor, coloca ali no chat, coloca para nós aqui no chat, que eu já vou descobrir, ou manda para mim aqui no meu WhatsApp, né? A irmã Márcia dá uma boa noite aqui, né? Ela diz que logo mais ela vai estar assistindo, com poucas palavras, para não tirar o tempo aí do irmão, que tem bastante participação, né? Só gratidão a Deus. Aí eu estou muito feliz e contente, porque muitos que o Senhor tem dado, né? Muitas bênçãos que o Senhor tem dado para nós. E então é agradecer a Deus. Tá chegando. Aqui, mas é só esse daqui, Uhum. que é de 1 ano atrás. Olha só, exatamente, hein? Quase Um dia de diferença. Olha só. Quem que escreveu esse? Eu. Então tá. Olha só, acabei de receber aqui um caderninho de anotações, e são várias anotações no caderno, né? Várias, ó. Exatamente um ano atrás, né? Na verdade, um dia de diferença aqui, né? Porque foi anotado no dia 29/9. Eu já vou ler aqui, é o caderninho da minha esposa, de anotações da minha esposa, né? Então, a irmã Márcia, para concluir aqui, a irmã Márcia está dizendo que ela está muito feliz pelas muitas bênçãos que o Senhor tem dado para nós, então é só agradecer a Deus aí, né? Deus abençoe a todos, ao pastor, ao irmão, à família, né? A todos do Destaques. É o que a irmã Márcia nos mandou, eu fiz aqui, ela mandou em áudio, mas apareceu para mim aqui a transcrição do áudio dela, eu li o áudio, né? A irmã Dorcas também manda o seu destaque, ela diz assim, ó: quando temos o novo nascimento, resistimos Satanás e se sujeitamos a Deus. Olha que maravilha. Quando você tem o novo nascimento, quando você tem a revelação da palavra, você foge das coisas da carne. Você foge das coisas do mundo. O mundo, ele não te atrai, porque você teve um novo nascimento e você tem o batismo do Espírito Santo. Então você quer mais. A sede que você tem não é pelas coisas do mundo. A sede que você tem é pelas coisas de Deus, para que Deus esteja sempre com você e que você possa estar na presença de Deus, né? Destaque da irmã Dorcas, que Deus abençoe a irmã Dorcas. Vamos ver aqui. A irmã Elô tá me avisando aqui, tá dando boa noite para os irmãos, né? E tá me avisando aqui que eu vi, irmã, eu vi que a data ali, ao invés de eu colocar 9, eu coloquei 6, né? Eu não consigo mudar agora, mas depois eu arrumo. Obrigado. A irmã Elô tá falando aqui da data do vídeo, que eu coloquei errado a data do vídeo ali, né? Obrigado, irmã. Deus abençoe. Irmão Rudinei, boa noite, irmão Rudinei. Irmão Rudinei tá mandando aqui uma mensagem para mim aqui pelo WhatsApp, seu destaques. Vamos ver o seu destaque. Ele diz assim: boa noite, irmão Alexandre, Deus te abençoe. Meu destaque surgiu do hino tocado de manhã no culto, que falava da ressurreição. Olha que maravilha, irmãos. Quando nós estamos no espírito da mensagem, no espírito da pregação, no espírito da palavra, a gente percebe o hino, o que o irmão falou, o movimentar da igreja, a pregação, o toque dos músicos, a fala do pastor, a fala do irmão, tudo isto vira pregação. O irmão Rodinei hoje captou, né, tirou o seu destaque do hino que foi tocado no culto pela manhã, que ele traz, né, que fala sobre a ressurreição, e ele traz aqui Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do verso 16 e verso 17, né? Verso 16 e verso 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Os irmãos, se tiver a Bíblia aí, quiserem abrir a Bíblia comigo, abram suas Bíblias. Eu vou ler aqui o que ele me mandou, o print. Não vou ler na minha Bíblia, vou ler do print que ele mandou. Talvez a tradução seja um pouquinho diferente do que está na Bíblia dos irmãos, mas eu vou ler daqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Diz assim: porque o Senhor mesmo descansará do céu com grande brado, descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17 agora.
Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu tenho praticamente certeza que é a mesma tradução bíblica que nós usamos, porque a gente lê muito, né? Então a gente já leu isso e tem na cabeça, é bem isso mesmo. Né? Obrigado, irmão Rudinei. Que Deus abençoe. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, está mostrando que a noiva será arrebatada para estar com o Senhor nos ares para sempre com ele. Que Deus abençoe, irmão Rudinei. Irmã Lourdinha, Deus abençoe, irmã Lourdinha. A irmã Lourdinha também está aqui e ela mandou um destaque escrito, tirou a foto e mandou aqui para mim. Ela diz assim: boa noite com Jesus. O meu destaque está em Salmos 45, verso 1 e 2, o verso 1 e 2, né? Irmã Lourdinha. Deus abençoe, irmã Lourdinha. Irmã Lourdinha sempre presente, sempre assistindo, né, as transmissões. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, Salmos 45. Salmo 45, estou abrindo aqui a minha Bíblia, desembainhando a minha espada, né? Salmos 45, verso 1 e 2. O Salmo 45 é a descrição profética da união entre Cristo e a sua igreja, né? É um masqui, né? Um escrito, um masqui, né? Do cantor Mor, né? Que escreveu para o cantor Mor entre os filhos de Corá, né? Sobre o Sozamim, né? O Sozamim. Então, é um masqui escrito onde mostra uma descrição profética, né, algo de profecia, né, onde está a união de Cristo com a igreja. E diz assim o Salmo 45, verso 1. O meu coração ferve com palavras boas. Deixa eu tirar da frente do captor aqui, que eu acho que pode atrapalhar, né? Vamos de novo. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Capítulo 2. Tu és mais famoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Amém, amém, amém. Olha que maravilha. Aqui começa e mostra exatamente o que a irmã Dorcas trouxe, né? E o que nós lemos ali da mensagem, né? O meu coração ferve com palavras boas, ou seja, o meu coração ferve com a palavra de Deus, né? Falo daquilo que tenho feito no tocante ao reino, no tocante à palavra de Deus, nós temos que dizer aquilo que nós temos feito, o que nós fazemos para agradar a Deus, e não para agradar a nós, para agradar a minha carne, para agradar o meu jeito de ser, mas sim para agradar a Deus. Minha língua é pena de um destro escritor, ou seja, tudo aquilo que eu falo de coisas boas, que é aquilo que o meu coração está cheio, né? Que maravilha, que Deus abençoe a irmã Lourdinha, né? Que Deus abençoe a irmã Lourdinha, olha que bonito, né? Ela escreveu, vocês não vão conseguir ver aqui, né? Acho muita luz na tela. Ela escreveu no papel, tirou a foto e me mandou, né? Que Deus abençoe a irmã Lourdinha. Eu ouvi o áudio da irmã, comecei a ouvir, irmã, mas não consegui terminar. Mas assim que eu terminar de ouvir o áudio, eu respondo à irmã. Né? A irmã mandou um áudio aqui para mim também. A irmã Rebeca, minha sobrinha, irmã Rebeca, ela disse assim: oi, tio, Deus abençoe, né? Meu destaque ficou marcado quando no culto de hoje o pastor disse: corpo, alma e espírito devem estar bem alinhados. Olha que a Rebequinha, né, a minha sobrinha, ela pegou exatamente aquilo que o pastor estava falando. Corpo, alma e espírito bem ajustados. Olha aqui, irmã Rebeca. Olha aqui, ó. Essa anotação aqui é o que você acabou de escrever, ó. Corpo e alma e espírito bem ajustados, né? Tá lá, corpo, alma e espírito bem ajustados.
né? Então nós temos que ter o nosso corpo mostrando a cristandade que nós vivemos, que é a nossa vida, a nossa alma, né, que clama a Deus, que vive por Deus, e o nosso espírito dentro do espírito da palavra de Deus, o espírito bom da palavra de Deus. Esses três componentes, se assim posso dizer, tem que estar muito bem ajustado. E eles estando bem ajustados, meus irmãos, é prova mais do que cabal que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita dentro de nós. Que maravilha, né? Eu fico feliz demais, demais, demais. Mandem seus destaques, meus irmãos. Nós estamos atrasados. Eu vou ler o destaque aqui da minha esposa. Esse destaque foi de um culto também de escola dominical, do dia 29/9/2024. Ela diz assim, ó. Deixe Deus ser o primeiro em sua vida. Não pode haver nada entre você e Deus. Olha só a anotação dela aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixe Deus ser o primeiro em sua vida. Não pode haver nada, absolutamente nada entre você e Deus. Então Deus tem que ser o primeiro na sua vida. A palavra nos confirma isso, dizendo assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Rudinei mandou mais um destaque aqui. Destaque das anotações mais antigas do irmão. Olha só que legal. Todas as coisas contribuem para o bem, né? Pois Deus toma conta de tudo. Ô, irmão Rudinei, obrigado, Deus abençoe. Aquelas anotações mais antigas, eu tenho as anotações mais antigas também. Eu tenho que ter a mania de anotar num caderno único, né? Porque eu anoto em bloquetos. Aí eu arranco a página, né? Ó, olha quanta anotação aqui. Arranco a página, mais anotação, arranco a página. E quando eu vejo as páginas, estão tudo junto assim, forma um bolão assim, ó. Aquele bolão, e aí eu tiro e guardo, né? Daí eu tenho que buscar as anotações, mas o ideal é anotar num único caderno, põe a data, igual esse aqui, né? Da minha esposa, né? Cadê? Aqui, ó. Ela colocou aqui culto dominical, do dia 29, né? Tá aqui o dia. E anotou tudo, então eu tenho que aprender a fazer dessa forma também, né? Eu tenho um caderno ali que eu uso anotações para fazer as explanações sobre a palavra, né? Quando a gente vai falar em algum local do campo, né? Ali está tudo anotado, as anotações, o embasamento da mensagem, da Bíblia, né? E a gente anota tudo ali. Muitas vezes o que está anotado ali não é usado outra coisa, mas que está dentro do mesmo sentido. Mas os destaques, né? Aquelas coisinhas que a gente vai pegando os pormenores, acabo anotando no bloco e acabo me perdendo depois, né? Esse é o destaque do irmão Esdras. Obrigado, irmão Rudinei. Esse destaque que eu li agora, vou ler novamente, né, que diz assim, ó, destaque do irmão Esdras, né, destaques das minhas anotações mais antigas. Né, ele tinha escrito aqui, eu que não li, perdão. Todas as coisas contribuem para o bem, pois Deus toma conta de tudo. A palavra diz, né, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que bom, que bom. Meus irmãos, o destaque da minha casa, fico muito feliz em tê-los aqui, né? Gostaria que todos os irmãos que estivessem assistindo, que dão um oizinho lá no chat para a gente poder ler o nome de vocês, saber quem está aqui conosco, né? Gostaria muito que os irmãos fizessem isso, se puderem fazer, dá um oizinho no chat, só um oizinho, né? Dá o like lá, dá um joinha, né? É bom demais ter os irmãos aqui com a gente, né? Destaques aqui, né? Vamos para o chat, porque eu já estou bem atrasado. Se alguém mandar mais alguma coisa de destaques, eu vou ler antes de finalizar ainda, podem ir mandando. Mas assim que eu terminar o chat, a gente já vai começar o encerramento do programa de hoje, né? Eu baixei a mensagem do irmão Brana, é uma mensagem nova que eu baixei. Nós estávamos ouvindo, se eu não me engano, me fugiu o nome aqui, eu estava com o nome aqui agora, estou lembrando o nome em inglês, mas não consigo falar em português, né? Porque eu peguei direto da Voz de Deus, né? Aí tá tudo em inglês lá, os nomes, eu não consigo. Experiências. Não é experiências,
Eu já lembro, meus irmãos, já lembro. Vamos para o chat aqui, ó. Vamos para aquele momento do chat que todo mundo espera. Então, de início aqui já, irmão João Souza, ele diz assim, Deus continue abençoando os meus irmãos, né? Que Deus abençoe o nosso irmão João Souza, companheirão de viagem nossa aí. Meu irmão João Souza sempre disposto e sempre voluntário, né? Para trabalhar e fazer a obra do Senhor, né? A irmã Marilda Gouveia também dá aqui o seu oi, né? E diz assim, ó. Deus abençoe a todos nossos preciosos irmãos em Cristo Jesus, né? Nossos irmãos em Cristo Jesus, né? Que maravilha, né? Deus, ele é tremendo, né? Tremendo mesmo. A gente tem que só agradecer, como diz a irmã Márcia, é só agradecer a Deus, né? A irmã Maria Thiago, irmão Najib, né? Irmã Maria Thiago, irmão Najib ali, né? Ele diz assim, boa noite com Jesus a todos, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Irmão Najib, irmã Maria Thiago. A irmã Rebeca Maia, minha sobrinha, ela daqui, boa noite, irmãos, Deus os abençoe, que Deus abençoe minha sobrinha, né, sempre nos caminhos do Senhor, que maravilha, fiel à palavra de Deus. Irmão Marquinho, irmão Marcos Gouveia, irmão Marquinho é outro voluntariado, né, soldado de Jesus também, né, hoje, já você vê como o irmão Marquinho captou, né, hoje pela manhã, a hora que ele chegou na igreja, o pastor pediu para ele fazer um serviço, né, rapidinho, e ele saiu para fazer esse serviço e encontrou um senhor e conversou com esse senhor, que é vizinho do irmão João Gouveia, e esse senhor, né, reclamou para ele da diabetes e tudo, e o irmão Marquinhos entendeu que o pastor pediu para ele fazer não era exatamente aquela missão, era a missão que o pastor pediu, mas a missão principal de Deus era ele levar uma palavra para esse senhor e pedir oração para a igreja para que orasse por ele, né? O nome dele está incluso no meu caderninho de orações, né? Para que eu lembre, né? De todos os nomes. A gente não lembra todos os nomes, né? Mas eu oro a Deus e peço, Senhor, aqueles nomes aos quais eu não me lembro, pelo fato de ser humano e ter uma memória curta, de esquecer os nomes, mas o Senhor sabe, e eu anotei todos no meu caderno, né? E nesse caderno, Senhor, que o Senhor abençoe todos esses irmãos, que o Senhor dê a cura, que o Senhor abençoe e que o Senhor auxilie eles naquilo que eles precisam, que eles pedem para Ti, ó Deus. Né? Sempre oro desta forma. Então, irmão Marquinho, Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe o nosso irmão Marquinho. Irmão Heber, Deus abençoe o irmão Heber. Irmão Heber diz aqui, boa noite com Jesus Cristo, né? Deus abençoe o nosso irmão Heber, né? O pai do nosso pregador Mirim, ele também volta aqui e dá um amém, né? Que maravilha. A irmã Neuza Paula, Deus abençoe a irmã Neuza. Ela diz assim, Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus abençoe a irmã Neuza. A irmã Rebeca também volta aqui no chat e dá um amém. O irmão Heber volta aqui e diz assim, ó, meu destaque é do culto de ontem, né? Ou seja, lá do culto de Colombo, né? Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha só. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4. Fala de traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ou seja, preferem as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Porque, irmãos, isso é uma escolha. Isso é escolha, irmãos. Né? Não tem nada a ver com o jeito que você foi criado, com a tua cultura. Não tem nada a ver com isso. Isso é escolha. Quando você quer viver para Deus, viver para Cristo, quando você escolhe viver para Ele, você escolheu. É uma escolha. Mas essa escolha não vem de vós também. Vem dele. É dom que Ele te dá. Olha só como isto é maravilhoso. Deus abençoe o nosso irmão Heber. A irmã Tuti Maia, minha sogra, né, irmã Tuti, ela diz assim, Deus abençoe, meu destaque na mensagem, a deidade de Jesus Cristo, parágrafo 23. Eu não tenho essa mensagem em mãos, minha irmã, mas eu vou procurar aqui, né, vou tentar baixar aqui pela mesa, e aí a gente lê aqui pela mesa já já, tá? Irmão Weber volta aqui e dá um aleluia, né, um aleluia a Deus. Eu vou procurar aqui a mensagem, a deidade de Jesus Cristo, parágrafo 23. Deixa eu pegar aqui a mesa. Vamos entrar aqui, né? A tecnologia tem que ser boa para esse tipo de coisa, né? A gente tem que... deixa eu só achar aqui. Esse aqui eu estou na marca da besta.
a deidade de Jesus Cristo. Ó. Já achei a mensagem, já cliquei na mensagem, já está aqui no celular. Vocês não vão conseguir enxergar por causa da luz. E ela falou o parágrafo 23. Então vamos lá no parágrafo 23. Eu creio, irmã Tuti, que seja o mesmo parágrafo da mesma tradução, né? Pode ser que sejam traduções diferentes, né? A tradução de Goiânia geralmente ela tem como que eu posso dizer? A paragraforização, não sei dizer isso, mas ela tem os parágrafos, né? Quem fez os parágrafos fez diferente da tradução original da Voz de Deus. Então, dá uma divergência de parágrafo. Mas eu vou ler aqui o parágrafo 23 da mensagem A Deidade de Jesus Cristo. Diz assim: acabei de dizer ao irmão Graham, deve ser o Billy Graham, né? Lá dentro, se já houve um tempo que os cristãos precisam um dos outros, esse tempo é agora mesmo. Agora mesmo, é isso que o Mamãe está dizendo. Se houve um tempo em que os cristãos precisassem um dos outros, este tempo é agora. É isso que o Mamãe está falando. Seja o que for que você faça, deixa tudo de lado, porque eu creio pela graça de Deus. Eu simplesmente vou falar sobre isso um pouquinho, em poucos minutos, de como nós precisamos uns dos outros. Oh, glória! Amém, amém. Parágrafo 23, a deidade de Jesus Cristo, pego online, né, no software da Voz de Deus, chamado A Mesa, né? Esta é a mensagem, o destaque da irmã Tuti, né? Irmão Zeno, Deus abençoe, irmão Zeno, como é que você tá, irmão Zeno? Hoje levei um susto no culto, irmão Zeno, mas graças ao bom Deus, o susto foi rápido, né? Porque quando falaram que o senhor estava internado com um acidente de moto, irmão, eu sei o que é um acidente de moto, e Deus, posso dizer que Deus também fez um milagre na minha vida, porque eu também me acidentei de moto, né? E soube do acidente do irmão hoje na igreja, não sabia como é que o senhor está, irmão. Coloca no chat aí para nós como que o senhor está, né? Ou entra ao vivo aqui comigo, né, no meu celular aqui, fala a ligação de vídeo aqui para mim, eu já mostro para todos os irmãos que estão assistindo aqui que o senhor está bem, que a gente já sabe que o senhor está bem, irmão Zeno, né? Coisa boa. Irmão Zeno diz assim, ó: boa noite com Jesus a todos os meus irmãos em Cristo, né? Deus abençoe, irmão Zeno, que a sua recuperação seja rápida para que o senhor possa voltar ao seu posto de dever, né? Logo, logo está em comunhão com os irmãos, né? A gente ficou preocupado, mas sabendo que o senhor está bom, a gente está mais tranquilo, né? Irmão Heber voltou aqui também, diz amém, irmão Zeno, amém, né? Conversando pelo chat com o irmão Zeno, olha que bênção, né? E o irmão João Souza volta aqui, diz assim: Deus não aceita fogo estranho. Isso é verdade, né, meus irmãos? Hoje a gente viu isso, né? Se Deus aceitasse qualquer tipo de adoração, né? Estava conversando com a minha filha hoje, que a adoração a Deus existe um processo, e a gente falou isso com os jovens. Deixa eu ver se eu anotei a data. Eu tenho isso, né? Eu tenho isso aqui, ó. A adoração, esse aqui é o meu caderno, que eu faço as anotações, né? Do que a gente fala com os jovens, fica tudo registrado aqui no meu caderno, né? Tem aqui, ó, foi pregado aqui além da cortina do tempo, companheirismo, porque Davi foi tentado, o povo de Deus, vamos ver aqui, né, algumas coisas que eu anotei aqui, que eu não cheguei a falar com eles, né? Obed-edom, né? Os irmãos lembram, os jovens lembram, né, jovem? Me diga lá se vocês lembram ou não, Obed-edom, quando nós falamos de Obed-edom, né? Coloca lá, esteja certo de Deus, reverência, ó, foi quando nós falamos sobre reverência. Na reverência, nós mostramos, né, junto com as mensagens, né? Olha, inclusive eu fiz algumas coisas aqui que interessante, né? As pessoas do mundo, eu vou ler aqui, veja como é interessante, ó. As pessoas do mundo dizem exatamente essas coisas aqui, ó. Deus só quer que você seja feliz. Isso é uma mentira, né? É uma mentira, que não é assim que Deus só quer que você... Claro que Ele quer que você seja feliz. Mas João 16:33 diz assim, ó: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, Deus te quer feliz, mas feliz nele, não feliz no mundo sem ele. Isto você não vai ter. Você vai ter aflições. Ele também diz aqui, ó, tá tudo certo, nós somos todos filhos de Deus. Em 1 João 3, né, capítulo 3, verso 10, diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus, né? Então nós sabemos que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Todos os caminhos levam a Deus. Esse daqui é o mais comum, né? É o mais comum. Todos os caminhos levam a Deus. Não. João 14,6 diz o seguinte, próprio Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, um único caminho. E esse único caminho é Jesus Cristo, né? Outra aqui boa, ó. Não importa em que você crê. Claro que importa, né? Diz assim, ó. Não importa, os ditados mundanos, né? Não importa em que você crê, contanto que tenha fé. Olha só o que diz Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Confie no seu coração, né? Confie no seu coração. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Meu Deus. Isso nós falamos com os jovens, né? Reverência. Aí a gente fala de Abiú e Abinadab, né? A gente mostra aqui os serafins, a reverência dos serafins de Isaías 6, né? Que tinham 6 asas, com 2 cobriam os olhos, com 2 os pés e com 2 voavam, todos lembram. Né? Levíticos 10, do capítulo 10, do verso 1 ao verso 3, fala do fogo estranho, que é o que o pastor falou hoje no culto. Né? Nós falamos com os jovens, ó, Levítico, tá aqui, ó, Levíticos 10, do 1 ao 3, ó. Nós falamos com eles. O que diz assim, ó? E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não ordenaram, o que Deus não tinha pedido. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, torrou os dois, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Claro, né, os 2 filhos dele estavam mortos, é entendível, né? Então Deus quer que nós adoremos ele com reverência, com todo o processo da adoração. Quando ofereceram fogo estranho, demonstraram que não estavam em reverência a Deus, nem zelo sagrado, que não honraram a santidade de Deus, principalmente diante do povo. Então, irmãos, isso aqui nós falamos com os jovens. Eu não anotei a data aqui, acho. Deixa eu ver se eu tenho a data. Não anotei a data aqui, não tenho a data, mas nós falamos com os jovens da importância da reverência para chegar a Deus, né? Então, o irmão João foi muito, muito bom quando ele lembra, né, que Deus não aceita fogo estranho. E ele não aceita mesmo. Se fosse assim, Abiú e Abinadab estava tudo tranquilo com eles. Ele tinha aceitado o altar de Caim. Ele não aceitou o altar de Caim. Ele não condenou Caim. Ele falou para Caim que se Caim tivesse entendido, né, haveria ainda uma salvação para ele. Mas ele próprio, Caim, se recusou, né? Então é complicado isso, né? Mas é um assunto muito profundo. Deus abençoe o irmão João. Irmão Zena, ele diz aqui, ó: hoje estou me sentindo melhor, irmãos, pela graça de Deus, e peço as orações dos santos em meu favor,
pois estou cada dia mais dependente da graça. Ô, meu irmãozinho, nós estamos, irmãozinho, eu também me incluo nisso, né? Estou cada dia mais dependente da graça de Deus, né? Irmãozinho, eu sei que o senhor tem 2 companheiros no quarto, não sei se o senhor ainda está no hospital, se puder pôr no chat aqui, põe no chat para nós, se o senhor ainda está no hospital ou se já ganhou alta, mas se estiver no hospital, manda um abraço aí pro irmão Jesus, e para o irmão Lucas. Ai, 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 o pastor falou hoje de manhã o nome, mas eu não me recordo agora, mas eu me lembro que eram 2 nomes, né, bíblicos, um Jesus, que é um nome sobre todos os nomes, né, o Cristo, né, não, esse que está aí do seu lado não é o Cristo, né, mas Jesus nós sabemos que tem muitos, mas o Cristo é só um, né, e o outro irmão, acho que era Lucas, eu não me lembro, mas era o nome, parece que de um apóstolo, né? Manda um abraço para esses irmãos aí, que eles também estão inclusos em nossas orações, né? Que Deus abençoe os nossos irmãos. E com isso, meus irmãos, nós chegamos ao final do chat. Deixa eu dar uma corridinha aqui, aqui no WhatsApp. O irmão João colocou aqui, né, no meu WhatsApp, ele mandou também aqui a mesma coisa que ele botou no chat. Ele diz assim: boa noite, meu irmão. Deus não aceita fogo estranho, só reconhece sua vida no altar, né? Coisa boa, irmão João. Deus abençoe, irmão João. E com isso, ninguém mais me mandou mensagem no WhatsApp. O nosso chat também, os irmãos já se pronunciaram. Se o irmão Zeno puder pronunciar ali, só falar se o irmão está no hospital, se já ganhou alta, para nós sabermos como que está, irmão Zeno. Como que o senhor está, né? Mas já sabemos que o senhor está bem, estamos muito tranquilos e muito contentes e felizes, porque Deus tem operado milagres na vida nossa, né? André, obrigado, irmão Rodinei. O irmão Rodinei mandou aqui, ó, André, já apareceu para mim na tela aqui, olha que maravilha. Isso mesmo, era Jesus e André, né? Era Jesus e André que estavam junto com o irmão Zeno lá no quarto dele, né? Deus abençoe os irmãos, né? Então, meus irmãos, quem puder, dá o joinha. Fico muito grato de estar com os irmãos aqui. A gente já estourou o horário, né? Hoje eu me atrasei bastante. Peço perdão para os irmãos. Eu estava fazendo as configurações aqui no programa, no OBS, que é o mesmo programa que a gente usa na igreja. E acabei, acho que, fazendo alguma coisa errada aqui, que o vídeo acabou saindo pelo meu canal e não pelo canal da igreja. Mas eu entrei no canal da igreja aqui, eu não sei porque que não foi, né? Depois eu vou rever isso aqui, mas os destaques de hoje vão ficar disponíveis lá no canal da igreja, podem ficar tranquilos, tá, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Irmão Zeno tá aqui, Lucas, André e Jesus, tem um Lucas mesmo, e José, oxe, olha só, Lucas, André, Jesus e José. Que Deus abençoe esses irmãos que estão com o Senhor aí, né? Vamos orar por esses irmãos, para que a recuperação deles seja pela graça do nosso Senhor Jesus, porque Ele é o único que pode nos curar, né? Porque a palavra de Deus nos ensina que Ele mesmo nos fere e Ele mesmo nos cura, né? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Estou muito feliz, né? Deus abençoe os irmãos que não se pronunciaram no chat, que não deram oi, mas a gente sabe que tem bastante irmãos que assistem, né? Muitos não conseguem, às vezes, assistir no horário, mas assiste depois, né? Então, que Deus abençoe a todos, os irmãos que estão em viagem, né? Vamos lembrar de oração pelo irmão João Carneiro, irmão Zé da Rosa, né? A irmãzinha Mel, né? Os irmãos que pediram oração para nós, né? Me ajudem em oração, me coloquem nas orações de vocês também, né? A gente depende da graça, né, de Deus, e as lutas sempre vêm. O inimigo ele é astuto, muitas vezes ele não consegue atingir a gente, então ele busca subterfúgios, ou seja, pessoas que a gente ama para tentar nos atingir, né? Eu como militar, né, da reserva, a gente pensa assim, né, que nós somos treinados na arte de combate corpo a corpo. Não é nenhum orgulho isso, mas a gente pensa assim, né, que se pudesse fazer uma spawnação do inimigo, né, em carne e osso, a gente podia pegar ele no soco, né, e bater nele de vara de marmelo, né? Mas não é assim que ele luta, né? Ele é covarde, não é assim que ele luta.
Então nós temos que estar preparados espiritualmente para a luta espiritual. E para uma luta espiritual, né, Efésios nos mostra quais são os equipamentos que nós temos que usar. É o capacete, né, é a couraça, é a espada, é o escudo, né, é as sandálias. Então nós temos que vestir a armadura de Deus para lutar espiritualmente, né? Por isso que as orações dos irmãos nos ajudam também a manter, né? Eu sempre digo, me ajude em oração, porque eu também estou orando, né? Tem muito irmão que não ora e pede para o outro irmão orar por ele, né? Ah, ore por mim, mas ele não ora, né? Ele só pede, né? Então eu peço que me ajudem em oração, né? Porque eu também dependo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou só dar a última. Ah, o irmão João também, o irmão Rodinei, né? Tinha colocado aqui André. Então, o irmão Zeno já pôs também no chat. Que Deus abençoe a todos, né? E com isso a gente termina os destaques de hoje. Muito obrigado, meus irmãos. Foi bom demais estar com você. Destaques é baseado em Hebreus, capítulo 2, que diz que devemos atentar com mais diligência para aquilo que já temos aprendido, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa salvação, é a nossa força, né? Que Deus abençoe e guarde todos os irmãos.